O dinamismo do tempo de resposta de mensagens. Na verdade, esse tema aqui é uma questão crucial em muitas interações sociais, né? Especialmente em relações mais recentes, ou naquelas que as pessoas ainda estão conhecendo o outro, né? Então, por exemplo, eu sei que muitos youtubers, eu nunca vi um youtuber falando sobre isso. É uma questão que está no nosso cotidiano, assim, importante pra caramba. Pra gente ver como que funciona, assim, o dinamismo, assim, como que o nosso relacionamento, como que tá com a pessoa, como que tá o nosso respeito, assim, em questão dos outros, né? E como que a gente respeita os outros também, né? Então eu nunca vi ninguém falando sobre isso, eu resolvi falar, porque é uma coisa que também tá influenciando pra mim muito isso aí, tá pegando muito essa questão aí, esses dias. Tô recebendo às vezes recebo muitas mensagens pessoais também, e às vezes eu fico assim meio sem saber qual o tempo certo, porque às vezes você responde rápido, mas depois você vai refletir, ver que não é correto se você responder rapidamente, entendeu? Então, a gente pode citar uns tópicos aqui, por exemplo, a gente pode colocar assim, não responder imediatamente, que a ideia de não ser 100% disponível do tempo toda é importante, né? Se você responde imediatamente a cada mensagem, pode passar a impressão de que você não tem coisas importantes na sua vida, né? Tipo assim, se a gente mostra que tem a nossa própria rotina e compromisso, né? Faz com que a gente pareça mais independente, né? Que aumente o nosso valor que a pessoa vê na gente, né? Então é de grande importância a gente... Tipo assim, se a gente responder imediatamente, a gente vai falar assim, não, pô, aquele cara não tem valor. Aquele cara é um bocó que é um escravo meu. Ó, eu vou perguntar uma dica pra ele ali da Patagônia, da Argentina, uma viagem. Aí ele vai responder imediatamente. Por quê? Porque ele não tem valor, ele não trabalha, ele é um vagabundo, ele fica o dia inteiro no sofá, ele fica comendo sorvete lá, não fazendo porra nenhuma, fica o dia inteiro no WhatsApp, entendeu? Ele não faz nada da vida dele. Então, o que tem que fazer? Não responder imediatamente, o quê? Aí você vai provar que você tem o valor, você tem sua rotina, você tem que acordar cedo, você tem as suas tarefas para fazer seus planos de vida, suas metas. Então você é um cara de alto valor. Esse tempo aí de resposta é importante pra caramba. A gente não percebe isso. Muita gente vai lá, responde rapidão, aí no subconsciente do outro fica essa mensagem aí que você não tem valor. Por quê? Porque você é um escravinho dele. Você não tem que acordar cedo, você não tem que ter metas de vida, entendeu? A gente pensa que não, mas no subconsciente de todo mundo fica essa mensagem aí. Então, ou seja, a gente tem que ter sim, parar com essa ansiedade de resposta rápida aí e saber o momento certo de responder a cada mensagem, né? Outro tópico que a gente pode comentar aqui é a demonstração de valor, né? O tempo de resposta pode ser uma forma sutil de demonstrar o nosso valor, né? Quem está disponível demais pode ser visto como alguém que está sempre à disposição, né? O que pode gerar um desequilíbrio na relação, né? Ao dar tempo entre as respostas, você cria uma dinâmica de desejo e espera. Isso aí, eu acho que o ser humano precisa disso. É uma coisa legal de fazer, porque se você não dá tempo da mensagem, aí não tem essa dinâmica de espera, né? De desejo e espera. Você só tem o desejo, mas você tem ele pede o doce e o doce a pessoa recebe o doce rapidamente. É igual a criança. Ela quer o doce, o pai vai lá dar o doce, a hora que ela... Tipo assim, papai, quero um docinho, quero um doce de leite. Aí o pai vai lá e dá o doce de leite. Não tem a ansiedade, não tem o desejo. Quer dizer, o desejo ele tem, mas não tem a espera. Então precisa da espera ali pra quê? Pra ter mais valor, pra gerar valor, entendeu? Na outra pessoa. Onde a outra pessoa valoriza mais sua atenção, né? Porque senão, se você dá o doce na hora que ela pedir, não tem mais valorização. Então a gente tem que aprender a nos valorizar, né? Essa aí é a questão. Então, tem um pouco mais de ansiedade pela sua resposta. Então a gente tem que gerar essa ansiedade, entendeu? Que assim a gente vai ser visto com nosso tempo, assim, nossa atenção, né? Vai ser visto como um de grande valia. E aí sim, aí a gente está nos valorizando. Então a gente tem que ter essa inteligência aí. E a gente não tem que ter a tranquilidade e a inteligência para responder, ter o tempo certo ali de demonstrar o nosso valor, né? Porque só assim, se a gente responder rapidamente, não vai ter mais valor nenhum. Porque, por exemplo, digamos que ela tem outros amigos lá, importantes, advogados, presidente de clubes, né? Aí vai você quer mostrar seu valor. Daí os outros lá, os advogados vão demorar tipo um dia para responder ela, digamos assim,
ela pergunta de dia, o cara vai responder de noite. Por quê? Porque o cara não tem tempo, ela sabe que o cara é de alto valor. Agora, se você, da agenda dela, vamos, colocando um exemplo aqui, um dos exemplos, aí pergunta pra você vai responder rapidamente lá, então ela vai ver, não, esse cara aqui é um banana, vou perguntar pro banana aqui que não tem valor. A ansiedade, ela vai acabar gostando mais dos outros, da agenda dela, que demoraram pra responder, entendeu? Porque o cara tem valor, o cara tem meta de vida, tem objetivo, então ele demonstrou nessa situação que tem mais valor, né? Então é importante a gente notar isso daí e saber onde a gente tá, saber como proceder nessas situações aí. Outro ponto a gente pode colocar aqui é esperar o momento certo para responder, né? O segredo é não demorar. É importante ressaltar também que o segredo é não demorar demais a ponto de parecer desinteressante ou frio, né? Mas também não ser rápido demais a ponto de ceder sempre. O tempo certo. A gente não pode demorar demais também. Porque, tipo assim, se demorar demais, por exemplo, demorar muito tempo, aí vai soar como que você não tem nenhum interesse, né? Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Não adianta você demorar muito também, né? Então, por exemplo, se ela perguntar, aí você também não vai responder na hora. Mas aí você espera um pouquinho. Tem que ter o tempo certo. Não adianta você ficar sem responder também, que aí vai gerar o desinteresse e não vai acabar a amizade, vai acabar além de você não ganhar o respeito, você vai perder a amizade também. Perder quer dizer, a amizade, ou seja lá o que você quiser. Ou o namoro, ou, né? Ou tudo mais aí. Então, e o tempo certo para responder depende do contexto da conversa e da sua própria personalidade, né? Às vezes você tem uma personalidade rápida de responder e o cara tem que responder rápido. Mas às vezes o cara... Aí tudo depende. Você tem que pesar na balança isso daí. Pesar na balança se a pessoa gosta de ter uma resposta rápida. Então, aí você tem que avaliar também que se a pessoa está demorando para responder você, se ela já demorou. Por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, demorou para te responder uma vez, aí ela mostrou que tem valor, demonstrou sem preocupações com você. Aí você vai lá e ela pergunta, a hora que ela pergunta pra você, você responde, entendeu? Responde rápido. Então aí você tá mostrando que ela tem mais valor que você, né? Porque você responde tudo que você quer, tudo que ela quer, ela consegue na hora, tudo na hora. Aí você dá a resposta na hora, então você tá mesmo se rebaixando pra pessoa. Então você tem que jogar com as cartas do jogo. Se ela tá botando na mesa essa demora, então você joga também com a demora, entendeu? Ela não mostrou que tem valor, então você também mostra que tem o valor. É isso aí, é um jogo, não é... Senão a coisa fica desequilibrada, entendeu? Então tudo tem um momento certo. Por exemplo, e também outra coisa também, por exemplo, um amigo seu, íntimo, né? Um cara mais de boa, que tá direto com você. O cara vai lá na sua casa direto, tudo bem. Aí ele pergunta, aí você responde na hora. Por quê? Porque o cara merece, o cara já tem um crédito com você. Agora pessoas que você nem vê direito, aí vai pergunta pra você do nada, assim, vê de vez em quando só. Aí você não pode responder na hora, tem que ter o respeito, né? As pessoas têm que ter, você tem que conquistar. Isso aí é uma conquista, você conquista esse respeito aí, né? Entendeu? Se você está em uma fase de conhecer alguém, por exemplo, ou esperar um pouco, pode criar uma expectativa interessante, né? Porque vai conhecer alguém lá e a pessoa, você responde rápido assim, e aí a pessoa vai perde o valor, né? Então tudo tem que saber aí, tem que criar expectativa, senão não compensa não, né? Outro ponto importante que a gente pode colocar é o controle emocional. Um ponto importante é controlar suas emoções, né? Se você responder impulsivamente ou de maneira imediata demais, pode transmitir ansiedade ou insegurança, né? Então, isso aí é importante também, porque tipo assim, ela perguntou lá, você respondeu super rapidamente. Aí isso aí quer dizer que seu cara é ansiedade, você é inseguro. Pensa que a pessoa já vai te tesourar, entendeu? Então você tem que dar a mínima, você tem que mostrar, no subconsciente você tem que falar pra ela assim, não, eu tenho várias opções aqui e eu não tô nem aí do que você pensa, entendeu? Eu tenho outras opções e se eu não demorar pra responder, que se dane, tem outras opções e é isso aí mesmo. Ela tem que te respeitar, tem que respeitar seu tempo, porque seu tempo é valioso, vale até mais que o tempo dela, né? Acho que é isso por aí. Dar tempo para pensar e se expressar de forma mais equilibrada transmite confiança. Então, por exemplo, a pessoa já perguntou, qual que é o melhor lugar para viajar, os melhores pontos turísticos da cidade, perguntou uma dica lá para você.
Aí você não tem nem tempo, em 1 minuto você responde, ou seja, você não deu tempo para pensar. Você já está mais preocupado, na verdade, no seu subconsciente, se demonstra que você está mais preocupado em o quê? Em agradar o outro. Não está preocupado com o seu bem-estar. Então a gente tem que se pensar mais na gente mesmo. Tipo assim, eu tô fazendo, o cara vai dar uma caminhada no parque. Então vai caminhar primeiro, depois, quando você tiver um tempinho, deixa na sua agenda lá o tempinho que você qual é o horário que você vai responder as mensagens, entendeu? Porque a sua vida é mais importante, o seu tempo é mais importante. A vida aqui é única, entendeu? E esse tempo nosso tem que ser muito bem administrado, inclusive para responder as perguntas, no tempo certo para responder as perguntas. Esse aí é o nosso objetivo aqui desse vídeo, é demonstrar e clarear mais essa visão aí que a gente tem de respostas de mensagens, né? E depois também, outro tópico que a gente pode colocar é cada interação é única, né? Cada interação é única. Nem toda situação é igual, né? É importante a gente ressaltar isso. Em algumas situações, uma resposta rápida pode ser necessária, especialmente em casos urgentes, né? Ou quando uma outra pessoa está esperando algo de você. É como eu tinha dito, né? Às vezes uma amizade de longa data, um familiar, né? É a pessoa que conquistou o espaço da sua vida. Essa aí merece uma resposta rápida, às vezes, né? Dependendo da situação, sim. Aí você tem que colocar na balança aí qual tipo de pessoa que está se relacionando com você, né? Toda pessoa que a gente se relaciona tem que estar na balança, a gente tem que colocar na balança. Por exemplo, uma pessoa que viajou com você umas vezes, teve pouca interação com você, não tem tanta moral assim, né? Agora, por exemplo, um irmão, um amigo íntimo que está direto com você, aí sim ele merece atenção, entendeu? Uma advogada, uma pessoa, um parente próximo, um amigo de longa data, né? Por exemplo, uma tia que você não vê faz tempo, essa aí merece atenção, né? Aí você tem que colocar na balança porque mereceu aí, né? Porém, no geral, em interações mais casuais ou com pessoas com quem você está começando a se relacionar, um tempo de resposta mais espaçado pode aumentar a atratividade e respeito, né? Porque essa aí são pessoas, você tem que ver assim, pessoas que você quer que tenham respeito, que adquirir respeito por você. Então, aí você tem que ver que isso aí é muito importante, sim. Que quanto mais demorar, você tem que ter essa dinâmica aí, né? Tem que ter essa administração do tempo aí, do jeito que você vai responder também. Depois ela dá a tréplica e você tem que saber dar réplica, você tem que saber dar a tréplica, tudo no seu tempo correto, né? Então é importante a gente saber isso daí. Então, acho que o mais importante, assim, para finalizar, eu acho que é importante ter o equilíbrio, né? Como eu tinha dito, a gente não se ser escravo da pessoa, porque a gente quer ser o bonzinho, mas acaba se perdendo nosso valor. Então, não pode ser o bonzinho, a gente tem que ter em mente que o outro merece o nosso respeito, merece a nossa resposta, sim. Lógico que a gente não pode deixar ninguém no vácuo, né? Mas a gente tem que ter em mente que o nosso próprio tempo, ele é o mais valioso de tudo. Isso aí a gente tem que estar lá no topo. Depois sim, o respeito de respostas das pessoas, mas tudo no seu tempo certo. Então é muito importante hoje em dia, como todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Instagram e tem que responder mensagem a todo momento, então é muito importante a gente ter em mente o que a gente quer conquistar, o nosso valor para cada pessoa, assim, e ter o nosso respeito próprio, né? Então o equilíbrio aí é tudo, pra gente não também afastar as pessoas, mas a gente adquirir o respeito, assim, na quantidade ideal, com o objetivo, assim, de ter uma qualidade de vida melhor. Não afastando as pessoas, mas adquirindo o respeito das pessoas e o nosso bem-estar, que tem que estar lá em primordial, lá em cima. É isso aí. Que fique de lição esse vídeo e vamos ter o nosso equilíbrio de respostas de mensagens aí sempre. É isso aí, galera. Um abração.